Agora abramos a Bíblia no livro dos Salmos e ouçamos a leitura do Salmo 144, dos versos de 12 a 15. Salmo 144, 12 a 15. Diz o salmista Davi: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares lavradas como coluna de palácio. Que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda a sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nosso campo. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja ruptura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamentos em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem o Senhor assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Repitamos esta última expressão da leitura. Bem-aventurado o povo quem... Outra vez. Bem-aventurado o povo é o Senhor. Meus irmãos, a nossa pátria tem respirado uma atmosfera preocupante. Uma sucessão de manifestações a favor do governo, contra o governo. E essas posições têm se radicalizado e têm se polarizado de maneira fervente. Nós fomos testemunhas muitos anos de que cada um no seu partido, tendo as suas preferências políticas, tendo as suas opiniões, apoiando ou discordando do governo. Sempre existiu isto nas democracias de todo o mundo. Mas o clima que estamos vendo, observando, é um clima de quem não concorda com o governo, está preocupado, está manifestando a sua posição, aproveitando todas as oportunidades. E os que apoiam o governo, por outro lado, e essas duas posições estão radicalizadas. E embora numa interpretação pessoal, os que apoiam o governo é um grupo menor, mas um grupo extremamente ativista, presente, cujo clímax tem sido de ódio, trazendo riscos ao Brasil, trazendo posicionamentos catastróficos, trazendo um clima de preocupação que não sabemos até onde pode ir esta situação de coisas.
quando líderes de minoria têm discursos inflamados que podem incendiar o coração dos brasileiros. O Brasil parece, meus irmãos, pagar o preço da própria corrupção, de leis que não objetivam o bem do povo, de encarregados e representantes do povo que só investem para eles, com exceção honrosa de alguns políticos, e todas as leis, todo o empenho, muitas vezes, que procede dos políticos, trazem algum trauma, temor para a sociedade. Parece, meus irmãos, que Deus está cobrando caminhos longe da sua palavra. Parece que estamos já colhendo frutos de caminhadas onde Deus não foi honrado, em que a palavra de Deus não representa muita coisa para aqueles que governam. E muitas vezes aqueles que usam a palavra de Deus e parecem conhecê-la, não fazem valer o brilho, a segurança, o norte, as bênçãos que esta palavra indica para a nação, cujo Deus é o Senhor. Será que não existe na Bíblia Sagrada um modelo de nação para que preguemos? Será que não encontramos na palavra de Deus o norte, o caminho que revele uma nação abençoada? E aqueles que têm cargos de alto escalão no governo, que muitas vezes pregam esta palavra, a escondem. Meus irmãos, nós encontramos neste pequeno trecho do Salmo 144 a oração de um estadista, um rei que amou o seu povo, um rei que serviu 40 anos ao seu povo, porque primeiro honrava a Deus, porque primeiro amava a Deus, porque primeiro servia a Deus. Essas palavras de Davi, o grande rei Davi, que se tornou modelo para todos os reis da sua nação, porque o que estigmatizava o rei ao morrer era: ele andou como o seu pai Davi, para revelar um bom rei. E para revelar um mau rei, ele não andou segundo os caminhos de Davi. E este estadista, este rei modelo, que se aproximou muito da personalidade de Cristo, faz uma oração
que eu chamo a oração de um estadista, que deve ser a oração da igreja. Nestes conflitos pelos quais passamos, e em qualquer conflito que a nossa pátria enfrente, o salmista diz que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Davi não podia iniciar a sua oração sem iniciar com a família. E Davi sabe que a família é a base da sociedade. Davi sabe que a família, e ele concordaria com Rui Barbosa, quando Rui Barbosa disse que a família é a pátria amplificada. Acabe com a família, acabará com a pátria. Dissolva a família e a pátria é dissolvida. Ela é a base. Papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia. E podemos ver, meus irmãos, nesta sociedade iníqua, a que lugar está sendo colocada a família? Desvirtuando aquilo que Deus definiu, colocando como indefinição aquilo que já é definido desde os séculos e desde a criação. A evolução, o crescimento daqueles preditos por São Paulo em Romanos, no 1º capítulo, que deixam o uso natural das mulheres e se unem homens com homens, cometendo torpezas que desagradam a Deus. E as mulheres deixando o uso natural, se corrompendo. Davi não podia começar melhor, intercedendo pela sua nação, trazendo a família. Ele sabe que a família é a base da sociedade. A igreja, meus irmãos, ela sempre há de lutar contra o vento. Ela sempre há de ir de encontro àquilo que a sociedade, pela sua maldade, pela perversidade dos seus corações, delineiam para que a sociedade ande. A igreja tem de encontro. Nunca a favor, nunca levada, mas sempre fazendo resistência por aquilo que ela prega e pelo poder do Espírito. A igreja preserva a família. A igreja sabe que a família é a base. Salmo 28, 128, nos favorece esta ideia. Aquele homem que teme ao Senhor. Aquele homem que trabalha, que
come, que ganha pelo trabalho das suas mãos. Aquele que tem a esposa como videira verdadeira, frutífera. Os filhos como rebentos de oliveira à roda da mesa. É assim que Deus quer. A família unida. Porque a irradiação desta união em milhares de famílias nesta pátria haverá sem dúvida de ser usado por Deus para que saneie. E que não calemos a nossa boca para mostrar a dignidade da família, homem e mulher, e filhos. Porque fora disto é ação maligna. E isto é o que Deus quer. Deus criou o homem e a mulher. E os uniu para que dali procedesse as gerações do mundo. Davi não podia começar de outra maneira senão interceder pela família. E ele traz a figura dos filhos na mocidade. A época mais produtiva, como ser social, como ser trabalhador, como plantas viçosas, exuberantes, cheias de vida e de força, para conduzir a nação e para abençoar a nação, e para trazer à nação os frutos, o alimento, para que a nação possa se alimentar, se edificar. E as filhas, a figura que Davi traz, é que sejam como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Eu acho profundamente interessante esta figura que Davi traz. As filhas como colunas. Meus irmãos, se eu disser que a mulher é a coluna da sociedade, não estou exagerando. Não é o homem a coluna, é a mulher. Quem mantém a sociedade de pé é a mulher. Quem mantém a sociedade com dignidade é a mulher. Porque todos os descalabros morais começam e incidem na sociedade é quando a mulher sai do seu recato e se expõe aos prazeres dos homens e delas mesmas desenfreadamente. Isso nós vemos hoje. A mulher é coluna. Se a mulher tem um relacionamento com o homem e o homem quer avançar neste relacionamento, ela será a única a barrar. Porque o homem já é desenfreadamente, o homem já é animalizado. E se alguém tem que dizer não, é a mulher. Mas eu faço uma ressalva. O homem ímpio, porque o homem crente começa respeitando a mulher. A mulher, as filhas, são colunas de palácio, lavradas, adornadas, limpas, para o sustento da sociedade. Mas Davi
segue o seu texto ou a sua oração dizendo: que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda a sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhe haja rotura nem mau sucesso. Agora Davi está orando pela agricultura, que é uma fonte de sustento para o país. A agricultura é a produção daquilo que a terra nos dá para o alimento. E Davi sabe que a manutenção da nação também é através da terra. A agricultura, o plantio, desde o começo das eras, tem sido alimento da nação, do povo. No passado era a agricultura a maior fonte de renda, em primeiro lugar. E em segundo lugar, a pecuária, a criação de animais, o gado, as vacas. E Davi intercede a Deus para que a nação tenha uma agricultura abençoada, para que a nação tenha uma pecuária abençoada, onde haja abundância de carne, abundância de leite, para o alimento das crianças, para o alimento da nação. Hoje temos mais duas fontes de riqueza para a manutenção da pátria, que Israel não tinha. É a indústria e o comércio. Temos de interceder a Deus pela indústria e pelo comércio. Pela indústria, para que não falte utensílios utilizados que servem aos homens. Carros, máquinas e outros utensílios. O comércio, para que seja desenvolvido a fim de que produza emprego. Haja ocupações para a juventude, para os pais de família, a fim de que o número vultoso de desempregados aumente cada dia. Esta é a oração do estadista, que pensa na manutenção da sua pátria, na manutenção do seu povo, pedindo a Deus pelas fontes que geram riqueza, para que o povo viva bem e viva tranquilamente, observando aquela visão de Paulo ensinando a Timóteo. Meus irmãos, sabemos que o desemprego se alastra, que a indústria reclama, que o comércio, lojas estão fechando, porque esta nação está longe de Deus. Mas Davi vai adiante na sua oração e diz que não haja gritos de lamento em nossas praças. Não haja gritos de lamentos em nossas praças. O que significa isso, meus irmãos?
que não haja epidemias, que não haja invasões, ausência de gritos de lamento nas praças reflete a alegria do povo e a segurança da nação. Reflete a ausência de fome, reflete a ausência de epidemias, reflete a ausência de guerras e de conflitos. E como nós estamos sofrendo epidemias, o Aedes aegypti, chikungunya, Zika vírus e outras doenças se alastram na vida do povo. Há lamento nas praças, há conflitos nas praças, porque o Brasil está esquecido do Senhor. No versículo 15, o salmista diz: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Na oração de Davi, a intercessão pela família, a intercessão pela manutenção da nação, agricultura, pecuária, e podemos incluir indústria e comércio. E agora, o que Davi deseja é que o governo de Deus seja o governo da sua nação. Reconhecer que Deus é o Senhor. A nação e todos os seus governantes conhecerem a Deus. Seus filhos, o povo brasileiro, as famílias, tenham Deus como Senhor. Reconheçam Deus como Senhor. Já vi slogans, decalques em carros. Cristo é o Senhor dessa nação. Deus é o Senhor dessa nação. É uma verdade além, não é a verdade a quem. Porque na realidade Deus é Senhor de todas as coisas. E Jesus Cristo, que é o Senhor, para a glória de Deus Pai, será honrado, louvado e adorado como Deus. Toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Este senhorio é compulsório. O ímpio haverá de se curvar. As hostes satânicas haverão de se curvar sob o domínio e o nome de Jesus. Este momento do senhorio de Cristo, que é a revelação de Deus, é compulsório. Mas hoje, ele precisa ser reconhecido para sermos abençoados. É por isso que a igreja confessa hoje, não compulsoriamente no futuro, mas confessa hoje que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqueles que não confessam ou
não reconhecem hoje que Cristo é o Senhor, haverá um momento de maneira compulsória reconhecer e se ajoelhar diante do Senhor do universo. Mas esta adoração será tarde, porque apenas aqueles que reconheceram o Senhor como Senhor no tempo é que usufruirão da sua presença como Senhor na eternidade. O salmista termina a sua oração mostrando o caminho único para que o Brasil seja abençoado. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. A nação não é impessoal. A nação somos nós. Sou eu, você. E este reconhecimento do senhorio de Cristo deve ser proclamado agora. E deve ser divulgado aos impenitentes. Deve ser pregado aos ímpios. Deve ser levado à sociedade. Para que um, outro, depois outro, vão reconhecendo este senhorio de Cristo. E através do ministério da igreja, nós possamos ver a nação, não compulsoriamente reconhecendo o Senhor como Deus, mas reconhecendo pelo seu amor, reconhecendo pela sua salvação, reconhecendo pela sua atividade misericordiosa e redentiva. Somos nós quem temos de hastear essa bandeira no Brasil, meus irmãos, vivendo as realidades daquilo que Davi pede a Deus, expressando na nossa vida estas características de um povo cujo Deus é o Senhor. A corrupção não existe lá em cima apenas, mas pode estar no nosso lar, no nosso relacionamento, nas coisas mínimas, quando não cumprimos a nossa palavra, quando não pagamos as nossas dívidas, quando sempre somos atingidos por um consumismo doentio que nos faz dever. A base da corrupção começa assim. E quando não administramos o pouco que temos, não vamos administrar quando tivermos muito, quando estivermos numa função que passe dinheiro por nossas mãos. A igreja tem um papel preponderante na situação do Brasil hoje. Ela pode manifestar a sua inconformidade, o seu inconformismo, o seu protesto. Mas o maior protesto é vivermos a vida cristã, cumprindo a palavra de Deus e influenciando esta sociedade que, se não mudar de rumo, haverá de experimentar um caos para a tristeza dos nossos filhos, das gerações que vão chegar. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Que Deus seja o Senhor, não compulsoriamente, mas por reconhecimento, o Senhor da nossa pátria. Amém.